Boa tarde. Segundo a Direção Nacional da Saúde, Cabo Verde está a enfrentar uma nova vaga da pandemia da Covid-19 com diários em termos de recorde. Ontem nós tivemos um recorde aqui em Cabo Verde, 406 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Hoje o país está a registrar 373 casos novos da Covid-19. A Ilha de Santiago tem neste momento, hoje registrou 183 casos, Santo Antão 59, São Vicente 49 e a Ilha do Sal tem 35 novas infecções. Ou seja, estamos num momento assim, crítico em termos desta pandemia da Covid-19. Nesta edição, o nosso tema de conversa é nova vaga da Covid-19. Nós convidamos para estar aqui conosco o médico Paulo Almeida, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Bem, nós agradecemos por estar aqui conosco mais uma vez, disponibilizar esse tempo para nós olharmos para esta nova vaga da pandemia da Covid-19 e também lembramos aos nossos telespectadores que podem participar através do telefone 594-9714, 594-9714. Pode deixar os seus comentários na página do Facebook da Sociedade Aberta, é só procurar Sociedade Aberta. Também ao longo deste programa vamos ter participação aqui de alguns cidadãos que vão dar depoimento, que foram previamente gravados nas ruas da cidade do Mindelo. Voltamos aqui para o médico que está aqui conosco, portanto é especialista em hematologista, portanto de doença de sangue, também é diretor clínico do Hospital Batista de Sousa. Nós gostaríamos de entender que na segunda-feira passada o Diretor Nacional de Saúde disse que neste momento Cabo Verde está a enfrentar uma nova vaga da Covid-19 e que a situação da Covid é muito grave. A seu ver, qual é a gravidade da situação neste momento? Bom, antes de mais, muito obrigado também pelo convite e a oportunidade de estar aqui para participar mais uma vez. E tendo em conta o cenário atual, pronto, o Diretor Nacional foi muito claro no sentido que esse aumento de casos é um aumento exponencial de casos que tivemos realmente. Até agora não tínhamos registro de casos tão elevados num dia. Obviamente isso acarreta consequências, né? Pressão também para as estruturas de saúde. Portanto, a questão é que necessariamente teremos mais casos, havendo mais casos, haverá mais casos mais graves, haverá maior pressão sobre a estrutura de saúde e, obviamente, também maior pressão sobre os profissionais de saúde que já há um ano estamos realmente nessa luta e o que se vê até agora é que essa pandemia não se vai controlar tão cedo. Portanto, as implicações são grandes, né, para o país, né, implicações a nível do comércio, implicações sociais, mas desde o ponto de vista também da saúde, temos tido esse aumento de casos, tem se traduzido também no aumento do número de óbitos que tem acompanhado nesses dias. Este mês de abril é o mês com mais mortes. Com certeza. Nós, na semana passada, se não me engano, pela primeira vez, tivemos óbitos 4 dias praticamente consecutivos, que foram 4 óbitos. Isso não se havia verificado, isso nunca se verificou até agora, particularmente aqui em São Vicente, mas estamos tendo esse cenário com doentes mais graves também nas enfermarias do hospital, isolamento nesse caso. É o número de casos que nós estamos a ter agora que determina esta nova vaga? Na verdade, pode dizer-se sim, porque, na verdade, essa nova vaga é uma simbologia, uma analogia com uma comparação com aquilo que se faz com uma vaga mesmo desde o ponto de vista do mar, né? Ou seja, há um pico, normalmente há um aumento de número de casos. Quando aparentemente a infecção é controlada, ou seja, há um descenso, atinge um pico máximo, depois há um descenso no número de casos, que aparentemente a infecção já está mais controlada,
e de repente dá-se um aumento substancial de casos. Então, Desde o início do mês de abril, nós tivemos há este aumento e cada dia mais alto. Casos, há por exemplo, ontem foi o pior dia em termos de número de registros, 406. Hoje nós temos 373, ou seja, este mês pode ser até agora é o mês que está a marcar pela negativa. É exatamente, o mês mais crítico. Eu não creio que até agora tivemos um registro tão... E mais crítico não só pelo número de casos, mas crítico também em relação ao número de óbitos e mortes também registrados em pouco tempo, né? Nós, como eu disse, nunca tínhamos registrado tanto de óbito numa semana. Praticamente, aliás, menos numa semana perdemos 4 pessoas. Então, isso chama a atenção realmente que as coisas não estão indo bem, se não se consegue controlar melhor. Do seu modo de ver, o que poderá estar por detrás desses aumentos de casos da Covid? Bom, é assim, a Covid é uma doença que depende muito do comportamento das pessoas. Isso é visível a nível mundial, né? O comportamento das pessoas é determinante para claramente o bom controle da infecção. Hoje em dia temos a questão das vacinas, mas o que determina mesmo é o comportamento social das pessoas. Ou seja, se as pessoas adotassem medidas que já sabem, que todo mundo já sabe, distanciamento social, uso de máscara e medidas de higienização, e isso realmente podia ser controlado de uma melhor forma. É claro que tem havido muitas aglomerações, as pessoas de certa forma relaxaram. Se vê claramente, algum tempo atrás as pessoas andavam mais com máscara, você via isso na rua, e as pessoas têm estado realmente a relaxar-se. E, obviamente, numa doença em que esse tipo de comportamento não é muito bom, não ajuda, traduz-se no aumento do número de casos. Outra coisa... a Covid-19 gosta desse comportamento para poder se espalhar. Com certeza. Infelizmente é assim. Temos tido... põe-se a questão também se há outras variantes. Pronto, na praia nós sabemos que circula outra variante, que é uma forma muito mais contagiosa, que pode também estar a justificar o aumento do número de casos, mas as aglomerações que têm acontecido, o comportamento incorreto da população de uma forma geral não tem ajudado, obviamente, no controle da doença. Como eu disse, volto a repetir, essa doença não se controla somente com, por exemplo, vacinas. Nós ainda nem chegamos lá. Mas que se controla principalmente por uma atitude comportamentais adequada das pessoas. Ainda há dias, neste programa, nós tivemos informações de pessoas que estão a organizar passeios para o próximo fim de semana, dia 1 de maio, dia do trabalhador. Como é que vê esses anúncios? As pessoas a preverem, pronto, o feriado do dia do trabalhador, as pessoas dizem, não, vamos festejar. Temos que festejar, temos que ir para passeios. Realmente é como se as pessoas não estivessem a viver no mundo que estamos, né? Na situação atual. Porque realmente é inconcebível estar a planear esses tipos de atividades no contexto atual que nós estamos, né? E isso um pouco me leva a pensar que as pessoas estão fugindo das suas responsabilidades sociais e, principalmente, particularmente para as pessoas mais vulneráveis, né? Que são os nossos idosos, é que na verdade estão a pagar mais por essa parte. São os mais afetados, as pessoas que têm outras doenças crónicas, que muitas vezes não estão nesse circuito e que acabam realmente pegando as consequências do mau comportamento das pessoas. Neste momento que nós estamos a ter muitos casos a nível nacional e também aqui em São Vicente, gostaria de saber qual é a situação dos doentes de Covid internados no Hospital Batista de Sousa. É como eu dizia, obviamente nós tivemos um aumento considerável de casos. Houve dias que só no hospital, isso sem contar com os contatos, tivemos 23 casos positivos num dia só. Isso é muito, isso realmente é alarmante. Porque desses 23, nós temos que contar quantos contatos
coloca pelo menos um ou dois pessoas possível contágio, portanto são 40 e 46 pessoas possivelmente ou mais contaminadas. Portanto, tem tido esse aumento progressivo de casos durante esse mês, já no final de março e mês de abril principalmente, né, que o número de casos tem aumentado consideravelmente no atendimento do serviço de urgência. Praticamente todos os dias temos um número médio por em cima de 10 casos, é muito, só no hospital. E, obviamente, temos tido também aumento do número de doentes com necessidade de internamento, inclusive doentes graves. Por isso, nos últimos dias, na semana passada, perdemos, praticamente em 4 dias, perdemos 4 pessoas falecidas por conta disso. Ou seja, há um aumento, há uma pressão muito grande nos serviços de urgência. Isso também talvez é um apelo que eu faço, porque muitas pessoas estão a dirigir-se à urgência para fazer despiste, muitas vezes enganam os técnicos de saúde, e isso é muito mau, porque você tem lá doentes que realmente precisam de cuidados, e quando, na verdade, você está fazendo realmente despiste das pessoas que vão lá para fazer despiste do Covid. E, como eu disse, isso tem trazido realmente esse aumento do número de casos, uma pressão também a nível das E o número 811-12? As pessoas já não ficam em casa para ligar para o 811-12? Não ligam. E realmente que deveriam ser para ser orientadas, que há situações que não precisem ir para o hospital. Um doente, uma pessoa que só está com perda de olfato, perda de gosto, sintomas leves, não precisa realmente ir para o hospital, porque sobrecarga e também num ambiente mais fechado, você tem mais risco realmente de contaminar outras pessoas. Então é de todo indesejável que realmente as pessoas deveriam usar a linha 811-12 para pedir orientações, são orientados em lugar de dirigir, por exemplo, aos serviços de urgência. Mas só para dizer uma coisa, tivemos dias que tivemos praticamente o isolamento quase cheio, praticamente com todas as vagas cheias. E o risco... Mas neste momento, qual é a situação das pessoas que estão ali? Tem casos muito graves ou não? Tem casos que requerem cuidados. Tem casos que requerem cuidados que podem eventualmente evoluir para situações mais graves, por exemplo, de suporte de máquinas. Nesse momento. Nesse momento não temos nenhum doente em suporte de máquinas, suporte de ventiladores, né? Mas existe o potencial de doentes evoluírem para isso. E agora neste programa temos também a participação de alguns populares que falam sobre as consequências e este aumento de casos de Covid-19. É uma situação bastante preocupante, que tem um ano e tal que está essa pandemia no mundo inteiro, não só ali na Cabo Verde, mas a minha preocupação mais é que ainda pessoas quase que caem na real, que apoia que a situação é extremamente grave. Então ainda tem que ter urgente que a tita cumprir que as normas que a Delegacia de Saúde e outras entidades relacionadas à saúde tita dizer que é para cumprir. E também principalmente nessa altura ali assim ali na São Vicente, que é para a gente chamar atenção principalmente a políticos, porque não estou a que essa vaga que está assim é devido a essa campanha. E normalmente eles deviam fazer campanha, cima que este está a dizer assim, só através da internet, televisão e rádio, e pessoas que mesmo que têm interesse. A votar, não é preciso estar a misturar com o povo, pois para criar casa, pois para bem dizer não que és que tem culpa. Nós não temos assim situação ali, suponhamos que a empresa, se ele está com uns 3 ou 4 ou 5 trabalhadores que está com essa doença, ele está no prejuízo. E depois, sobretudo, essa questão de layoff, que o Estado tem que pagar dinheiro, principalmente para pessoas que trabalham, não é que o sistema que pode aguentar. E em relação à saúde, a gente sabe, é mais despesa, é mais cama no hospital ocupado, é lá que tem lugar para pessoas e principalmente para quem que tem necessidade em relação a outras doenças, esta fica preocupado e este sentir receio de ir para o hospital porque está a dizer, é lá no hospital que este vai apanhar essa doença. Se cada um bate um bocadinho, ele diminui e depois nós tudo sentir mais livre e a nossa economia te sentir mais expansão e, enfim, tudo te vai ficar melhor.
que testot que teu convives, teu festa e que tu és tomar medidas sobre isso. Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre a nova vaga de Covid-19. Você também pode participar neste programa. É só ligar para 594 97 14. 594 97 14. Pode agora mesmo inscrever, daqui a pouco vai poder participar. Doutor, nós acompanhamos aqui algumas opiniões de pessoas na rua a dizer e pronto, e apontar, e agora as pessoas, por exemplo, a dizer este momento, esse número de casos é nós podemos dizer, é consequência das campanhas eleitorais, das aglomerações que nós tivemos? É assim, sobre essa questão, pronto, acho que há entidades realmente que podem ter mais dados realmente para falar realmente sobre isso. O que nós sabemos, que nós vemos, às vezes nas campanhas, muitas vezes vimos, inclusive pela televisão, que havia aglomerações, né? E obviamente isso pode ser um fator que tenha contribuído para o aumento de número de casos. Mas pronto, são situações que devem ser realmente revistas pelas autoridades que fazem realmente a evolução da situação, tendo em conta também tivemos um período que normalmente é de pré-campanha e tudo mais, até a situação de campanha, comparar realmente os dados da evolução, porque nós sabemos que os picos sempre aparecem a partir de determinada altura, né, em que se constata algum tipo de aglomeração. É comparar esses dados realmente para confirmar ou não realmente se isso foi um fator que tenha ou não ocorrido no aumento. Vamos voltar ao Hospital Batista de Sousa. Eu gostaria de saber quais são as condições das pessoas a serem tratadas ali, as pessoas que estão em tratamento. Há boas condições ali? Há tudo? Para a Covid. Para a Covid que nós estamos a falar. Sim. É assim, em primeiro lugar, nós temos que ter meios, lugares, né, para colocar os doentes internados, doentes com necessidades de internação. Não são todos doentes com Covid que precisam de tratamento especiais, né? O que nós temos que garantir é aquele doente que precisa de internamento, estar num ambiente hospitalar, precisar de alguns cuidados, tenha realmente o lugar de onde ficar, para não chegar o caos que nós chegamos em muitos países na altura ainda, Portugal, todos os países europeus, onde não havia nem espaço para colocar os doentes com Covid. Até agora nós não chegamos no nosso hospital nessa situação. Obviamente temos espaço nesse momento do isolamento, temos um espaço dedicado para isso e estamos também remodelando um outro espaço para colocar os doentes mais graves, para dar mais condições a esses doentes, principalmente os que precisam de cuidados mais vigorosos, por exemplo, para assim dizer, mas desde o ponto de vista do tratamento, do cuidado do pessoal, até agora tem recebido realmente o tratamento necessário, a atenção necessária para esses casos. Ontem, por volta do meio-dia, nós observamos no cemitério de São Vicente um funeral de uma pessoa que terá falecido e essa pessoa tinha Covid-19, um jovem de 25 anos. Mas também alguns familiares nos disseram que a pessoa tinha uma doença renal e acabou por falecer no Hospital Batista de Sousa. Essa pessoa tinha mesmo Covid? Um jovem de 25 anos? É assim, sim, nós confirmamos realmente que realmente houve o diagnóstico foi feito através de testes normais e que realmente confirmou-se realmente que tinha realmente era portador de uma infecção por Covid. Pelo menos tinha realmente o vírus. Isso poderá também ter agravado a situação. Piorar a situação da doença de base que teve. É importante dizer para as pessoas que muitas vezes as pessoas morrem, nesse caso, não pela Covid em si, mas por uma outra doença de base. Às vezes, a Covid é uma outra infecção que
aparece junto e que muitas vezes é descoberta. Mas como é que faz a diferença para saber se a pessoa morreu de Covid-19 ou se morreu de outra doença? Pela clínica, pelas manifestações clínicas. Por exemplo, um doente que teve um AVC, uma trombose, vai para o hospital, os sintomas do doente, se não tem, por exemplo, às vezes, sem sintoma respiratório, não tem tosse, não tem febre, não tem isso. E não tem sintomas de Covid. Exato, não tem sintomas de Covid. Você faz o teste de Covid, que é uma questão, uma medida de segurança. Todos os doentes que são internados são testados. Portanto, isso é uma medida de segurança para evitar a contaminação intra-hospitalar. Então, muitas vezes, esses doentes que vêm ao serviço de urgência, às vezes por uma outra patologia, outros sintomas, são descobertos. Como fazemos esse rastreio, são descobertos que, para além dessa situação que levou esse doente ao serviço de urgência para ser internado, tem também a Covid. Então, às vezes são coincidências que aparecem. É que nós observamos um aparato policial e essa pessoa, pronto, o corpo foi levado para o cemitério também de ambulância. Vimos dezenas de pessoas, muita gente mesmo ali ao lado. Nós perguntamos, nos tinham dito, pronto, que era uma pessoa que tinha falecido e essa pessoa tinha Covid também. Ou seja, este aparato deve ser por essa pessoa também ter Covid. Exatamente, porque de qualquer forma, qualquer pessoa pode ser uma fonte de transmissão. Basta ter o vírus, você pode transmitir o vírus para outras pessoas. E nesse caso também, todos os casos de pessoas que falecem com Covid, ainda que não tenha falecido por Covid, mas que também tinha uma infecção, tinha o vírus da Covid, também, pronto, tem que ser as medidas de... esse funeral não obedece os mesmos critérios que um funeral normal. Então, tem que ser tomadas medidas de saúde pública convenientes. Nós temos uma telespectadora que é Eloisa, que mandou uma mensagem aqui, pergunta através da nossa rede no Facebook. Ela diz, pronto, esteve infectada com SARS-CoV-2, se pode dar sangue depois. Assim, já está curada, se pode dar sangue. É assim, em primeiro lugar, depende também da situação física da pessoa, porque a pessoa tem um período ainda que esteja o tempo, aparentemente esteja curada, né? Que dependendo do caso, às vezes é 10 a 14 dias, mas essa pessoa ainda tem que manter todos os níveis de cuidados necessários, né? Porque, como eu disse, é um vírus novo e em todas as pessoas não se comporta da mesma forma. Portanto, ela deve dar mais tempo, né? Até para ver, porque pode surgir complicações mais à frente. Portanto, tem que dar mais tempo, mais de um mês, para ver se também, um mês ou 2 meses, para ver se já está. Desde o ponto de vista se mantém bem. E se for doar sangue, tem que dizer que já teve. Tem que dizer que já teve Covid, exatamente, para ser avaliado se tem condições ou não de doar sangue. Sim. Se uma pessoa que tenha Covid-19 for doar sangue, este sangue, pronto, o sangue normalmente é avaliado, não é? Sim, é avaliado, sim. Aquilo que nós atualmente fazemos é tentar, num interrogatório que se faz, excluir, porque nós não temos, nesse momento, por exemplo, teste a nível dessa parte no serviço para responder a isso, né? É claro que as pessoas, quando vão doar sangue, não vão fazer teste de PCR, que é aquilo que... PCR ou antigênio, que é aquilo que é indicado. Então, isso não se faz. O que nós tentamos fazer é um bom interrogatório para excluir que a pessoa não teve contato, não teve uma doença ou não teve sintomas sugestivos de Covid, para realmente dar mais tempo para a doação de sangue. É isso que se faz normalmente. Nós ouvimos também alguns cidadãos na rua a dizer pronto, que há uma consequência grave para o sistema de trabalho, o governo tem que estar, o Estado, no caso, tem que estar a pagar layoff, ou seja, as consequências para o trabalho são enormes. Como é que vê essas consequências? As pessoas estarem em casa, por exemplo,
há um trabalhador numa empresa que dá positivo, os contactos todos vão para casa, essas pessoas não estão a produzir, continuam a receber normalmente o seu salário. Com certeza. Também é a Previdência Social que tem que pagar também pelos dias que esteve ausente. Isto isto, se for crescendo, daqui a pouco vamos ter graves problemas. Com certeza, e não há país que aguente realmente toda essa pressão. Há muito que se tem falado realmente que se essa pandemia se prolongar, é por isso que muitas vezes os países relaxam e começam a fazer medidas de desconfinamento. Mas temos uma consequência muito óbvia. Ou as pessoas realmente cooperam, saímos disso mais rapidamente, ou seja, adotando as medidas de proteção que todos praticamente já sabem, ou isso se prolonga e há consequências sociais. E temos que dizer, há pessoas passando necessidade, há pessoas passando fome. E isso realmente não é bom. Não há Estado que aguente realmente isso por muito mais tempo. Então temos que pensar nisso, porque daqui a pouco, se isso mantiver no ritmo que estiver, consequências sérias, por muitas vezes para as pessoas que dependem às vezes de determinadas atividades, né? Mas também as pessoas têm que ver um outro lado. O profissional de saúde também cansa. Nós já estamos há um ano realmente nessa luta. É verdade que temos tido apoio, mesmo a nível temos tido um aumento de recursos, mas não é suficiente quando temos se a epidemia descontrolada completamente. Então, isso carrega também pressão, né, sobre também os profissionais de saúde, e isso também pode ter outras consequências, né? Porque podemos chegar a uma altura em que a pressão é tanta que os próprios profissionais se esgotem. Isso realmente seria muito mau. Desde o ponto de vista de saúde pública, seria catastrófico se isso acontecer. E agora temos também a participação de alguns cidadãos em depoimentos que nós ouvimos na rua sobre como evitar a contaminação pela Covid-19. Praticamente, nunca estou de mudança em São Vicente. Quando trabalhamos a biosfera, nunca estou sempre na Ilha Raça, Ilha Branca e Santa Luzia. Normalmente, nunca dá uma semana ali, 3 semanas na Comp. Vou saber. E sempre quando nunca chegar, nunca respeitar o máximo possível que as normas de segurança, nunca usar sempre a máscara também. E, claro, também tem sempre a dizer aquela higienização de mãos. Não consigo dizer, porque normal, às vezes, botou a tio maltas na rua com máscara, não quer dizer que o fato de botar estar a usar máscara quer dizer que o pessoal está a seguir normas, bem. Que, tipo, poder usar a máscara, que assim, que às vezes é mais quando o pessoal, que assim, quando polícias dizem obrigatório usar máscara. E sempre, às vezes, está alguns polícias na rua, mas nem sempre é tudo gente que tem máscara. E às vezes tem gente que sente um medo que ele receista só por máscara, bem. Mas por mais que a polícia que abordagem na rua, mas devia pôr para, como que pode dizer, para segurança própria e de outras pessoas também mais perto. O filho que está na escola, ele está com grande risco, né? E eu estou também que o pessoal ande de respeitar medidas que o governo já impôs, mesmo nesse tempo de campanha, onde este pedia apoio do pessoal, sim. Mas então que cada pessoa tinha que ter sua consciência para apoiar, claro, mas podia ser na casa, podia ser na rua, mas que distanciamento. Mas infelizmente que lá não aconteceu em nenhum dos lugares. Mim, pessoalmente, algumas pessoas estão convidando para festa, para alguns lugares. E ainda bem, é a minha opção. Não tenho filhos na casa, não tenho mais gente na casa e tenho idosos também. Então, acho que a Tita fiscalizar, porque principalmente aí na São Vicente estou com um bocado de lugar onde é que estou a fazer festa. Mas a mim saber se é gente que sabe ou gente crê olhar que naquele lugar lá está com aglomeração. E normalmente tudo que este posta na dia na Facebook botou aí um bocado de aglomeração. E estou aqui a cada dia. Essa doença tita alastrar e principalmente pessoas que a tita tem cuidado. Aquele devido cuidado que não deve ter, uso de máscara, distanciamento. Acho que a tita respeita, essa é a minha opinião. É
É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre a nova vaga da Covid-19. Este programa também é transmitido no Facebook da RTC. Também pode deixar os seus comentários no Facebook da Sociedade Aberta e participar também aqui. Nós ouvimos agora alguns cidadãos a mostrar e a dizer, pronto, algumas pessoas com algumas atitudes, né, da forma de como evitar esta pandemia, a propagação da Covid-19. Nós gostaríamos de saber como é que vê essas consequências também sociais para as famílias. As pessoas, por exemplo, têm que ficar em casa por causa desta pandemia e evitar o alastramento da doença. Uma das entrevistadas acho que tocou um ponto muito importante. Como ela tem outras pessoas idosos em casa, exatamente. Idosos e outras pessoas em casa limita-se a coisa. É importante realmente que as pessoas assumam a sua responsabilidade social nisso, porque as consequências estamos vendo realmente para as pessoas mais idosas, pessoas que têm outras doenças, como hipertensão e diabetes, mas principalmente para os idosos. A maior parte dos óbitos que temos tido são doentes idosos, 80, por em cima de 70, 80, 90 anos, ou seja, são aqueles que sofrem um pouco as consequências do mau comportamento das pessoas. E é preciso realmente que isso seja dito, né? Que chamar a responsabilidade social que nós temos para com os nossos idosos, as pessoas realmente que têm portador de alguma doença, de uma doença crônica e que é um fator de risco realmente para ter um desfecho menos favorável. Então isso é muito importante. E o comportamento das pessoas tem que mudar, né? Um ano depois de estar aqui a falar da mesma coisa... Exato, continua na mesma... Eu me lembro de uma certa altura, acho que foi na cidade da Praia, em que um jovem realmente falou sobre isso, né? Sentiu-se realmente por ter estado, ter apanhado Covid e depois realmente um ente querido seu acabou por falecer, né? Então, nessa altura, esse jovem chamou a atenção sobre isso. Então, passado tanto tempo, nós estamos realmente vendo pessoas com o mesmo comportamento, né? E como eu disse, quem nesse momento está a sofrer as consequências, nesse momento que nós temos, são realmente os mais idosos. Mas é preciso também chamar a atenção que estamos registrando, no mundo inteiro isso vem se registrando, um aumento de casos mais graves nos mais jovens. Portanto, isso tem aumentado muito. Por exemplo, no Brasil, embora tenha outros fatores, no Brasil, a certa altura, mais de 40% dos doentes internados são doentes mais jovens, menor de 50 anos. Então, é importante realmente que entenda que ninguém está imune à Covid. E tanto uma pessoa mais idosa como mais jovens também pode ter consequências também mais graves e ter um Covid grave e falecer mesmo. Portanto, alerta, acho que a responsabilidade social é de todos nós. E a partir de agora já vamos atender os nossos telespectadores. Temos uma primeira em linha, Ludmila Pires. Boa tarde. Sim, boa tarde. Nós gostaríamos de ter os seus comentários e também se tiver questões, pode estar à vontade. Ok. Como o senhor já disse, o meu nome é Ludmila Pires, sou cidadã luxemburguesa, independente na área de educação. Por enquanto estou bloqueada em Cabo Verde, por conta do meu teste que deu positivo no momento de viagem, porque vim tratar de uns assuntos pessoais em Cabo Verde. Mas a primeira pergunta é para o Dr. Paulo. Qual o protocolo para as pessoas que devem viajar internacionais? Pode fazer todas as perguntas e ele vai responder depois. Ok. Tendo em conta que estou aqui, tinha que viajar no domingo há praticamente 2 semanas, teve a informação que tinha que ficar os 10 dias de quarentena, e isso, óbvio, eu percebo, e é a mesma coisa que temos na Europa. Tive os 10 dias, depois dos 10 dias ainda exigem que eu fique mais uma semana à espera, porque depois dos 10 dias, como dizem na Delegacia de Saúde, depois dos 10 dias, normalmente os testes
costuma dar positivo. Mas eu não vivo em Cabo Verde. Os meus filhos estão lá fora, estava previsto para viajar, não estou a pedir para viajar positivo, mas só queria ter a possibilidade de fazer o meu teste depois dos 10 dias, para poder saber se estou ou não positivo, para poder viajar. E o problema é que estou bloqueada, porque dizem que tenho que esperar 17 dias, e tendo em conta que os meus filhos estão lá, não tem ninguém para ocupar deles, são todos escolarizados, e estou numa aflição e não me permitem fazer o teste. Eu não posso saber como devo viajar se não fizer o teste para ter o comprovativo que estou negativo. Tendo em conta que a TAP dá uma oportunidade de viagem, posso remarcar a minha viagem. Remarquei a minha viagem, vou fazer o meu teste, mas se o meu teste der e eu tive que pagar um suplemento de 365 euros para poder ter possibilidade de viajar, mas se o meu teste for positivo, eu perco o meu bilhete de viagem. Quer dizer, já tenho que comprar um novo bilhete. E isso são coisas que Cabo Verde devia estar preparado para isso. Porque não sou de Cabo Verde, vim para tratar de assuntos, mesmo que sejam pessoais, mas vim para tratar de um assunto que é solidário, e para estar assim, não estou a pedir para viajar positivo, isso tem consciência. Sim. Ludmila Pires, Ludmila, já percebemos. Vamos então, pedimos para ficar atento à televisão, vamos ouvir os comentários do doutor que está aqui connosco, está bem? Ok, está bom. Nós agradecemos. Teria algum comentário? Sim, em relação à questão do protocolo, isso é exigência internacional, né? Ou seja, qualquer pessoa que viaja de um país para o outro exige realmente teste de PCR, né? Negativo. O grande problema é isso, porque a pessoa pode... Nós sabemos que o teste PCR é um teste que detecta não só que a pessoa está infectada, mas muitas vezes são partículas virais que continuam a dar positivo. É por isso que muitas vezes não adianta fazer um teste muito sério, no caso da senhora, não adianta fazer muito sério, porque mesmo que ela não esteja com infecção ativa, nem que, por exemplo, não esteja com, por exemplo, o teste PCR, ele, pelo fato de detectar o material genético, não significa que a pessoa está com infecção ativa. Mas não há como fazer essa distinção. O problema é que... Então é melhor dar um bom tempo, né? Um bom tempo, adiar a viagem, no caso, né? Exatamente. É uma situação difícil, mas pronto, Exato. É porque as próprias companhias muitas vezes não aceitam. Por exemplo, a pessoa pode estar recuperada. Porque a pessoa viaja quando chega no país, chegar com um teste positivo, não entra. Não, e mesmo não entra, às vezes, muitas vezes é aqui mesmo que não aceitam. E pronto, há outros países que têm outro sistema, mas de uma forma geral, normalmente tem que ter um teste PCR negativo. E nesse caso, realmente, como eu disse, senão porque nós já tivemos casos de pessoas que fizeram vários testes até serem positivos. Há relato que há pessoas que podem ficar mais de 2 meses com um teste positivo. E isso sim constitui um problema, porque muitas vezes essa pessoa não tem infecção ativa, não infecta ninguém, mas como o PCR ainda consegue detectar partículas do vírus que não é infectado, então não há como fazer essa diferença e então tem um PCR positivo, mas não está em estado de infecção ativa. E como não há como, às vezes, distinguir isso, pronto, fica muito difícil realmente a pessoa realmente poder viajar. Isso é um problema. E nós temos mais um telespectador em linha, agora é o Sr. Bernardo, na cidade da Praia. Boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir os seus comentários e também se tiver alguma questão. É melhor prestar atenção só no telefone. Sim. Fica atento só ao telefone e baixe o som da TV, está bem? Sim. Está a ouvir-me? Boa tarde. Boa tarde. Meu Bernardo Monteiro. É o seguinte,
Entendo duas questões ali. Vocês estão perguntando, doutor. Pronto. É possível uma pessoa que faz o teste antes de ter a resposta é ser vacinado? É a primeira pergunta. Sim, sim. Pode avançar com as perguntas. Segunda pergunta é o seguinte. Por exemplo, a mim tive constipado uns 3 dias, não que sinto febre, que sinto dor de cabeça, minha falta de apetite. Pronto, aquele gripe dá um gripe que tosse, dá no corpo e mata-se a base. Não, nunca tinha passo. Tomia limão, chá de limão, etc. E vitaminas. Não, minha filha insiste também fazer teste. Por acaso, bem fazer teste. E mesmo no dia, não fosse vacinar, se eles puderem, eles vacinam. Bom, posteriormente, minha filha bem falando, é complicado. Eu tive informações como aquela que podia. E também tive informações, mas que podia vacinar para mim. Portanto, casou-se de casal, dia que entrou na quarentena, agora não está livre, né? E esta bem explicaram uma houve falha grave. Não vacinado, mesmo dia, sem ter resposta de teste. E 12 dias depois, vi foi teste com vacina que eu fazia mesmo dia, menos teve resposta, não está positivo. Portanto, como eu tentei o cuidado, e me tive na pessoa que trabalha comigo, se fica longe mesmo, mas não sei infectado. Não sei infectado, porque se fosse possível, se não sei, médico, se fosse infectado, não sei infectado. Pronto. Agora, se isso é possível, é impossível, essa pergunta, como é que esta vacina pessoas a todos, pessoas de idade, que chega a vacina? E, por exemplo, a gente chega ali a perguntar, costuma ter eu só apanho com o vírus. Então, se esta, nunca tem. Não sente nada. Apesar que a passo que estava infectado, certo? Portanto, para mim... E o Sr. Bernardo Cantano, o senhor tem? 71. 71 anos. Mas, infelizmente, nunca tem outro doenças assim. Nunca tem diabetes, nunca tem nada, não. Minha doença é coluna, isso. Mas pronto, a forma de sentir outra doença não podia complicar a minha vida, né? Sr. Bernardo, então não te agradecer a participação, não também ouvi a resposta ali do Dr. Hector Lima Noche, está bem? Ok, obrigado. Muito obrigado. Aquela primeira pergunta... Ele perguntou, por exemplo, ele estava à espera da resposta de teste PCR, né? E acabou por ser vacinado. E depois, dias depois, deu positivo. E isso agora ele estava a explicar aqui, dizer que pronto, que é um erro, não pode ser, se pode ou se não pode. É assim, o que é recomendado a nível mundial, a OMS recomenda, é que as pessoas que tiveram infecção por Covid só devem ser vacinadas 6 meses depois da infecção. Então, a recomendação da Direção Nacional da Saúde é também neste sentido, né? Uma pessoa só pode ser vacinada após 6 meses da infecção por Covid. O que é que muitas vezes se diz as pessoas só não recebem esse diagnóstico tem que ser mesmo por diagnóstico, ou PCR, ou teste antigênio, realmente, a confirmar que o doente teve realmente Covid. Ou seja, naturalmente... Mas no caso dele em concreto, por exemplo, ele disse que pronto, estava à espera, mas mesmo assim foi vacinado. Se há algum problema ou não? Não, é assim, na verdade, não sei. Não sei como é que procedeu todo o caso, né? É muito difícil, às vezes, ser algumas considerações como foi feito esse caso. O que é que se sabe é a pessoa que tem uma infecção ativa não deve ser vacinado. Isso mas está isso claro. não, agora, há casos, como no caso dele, pelos vistos, não sabia. Talvez não se sabia, não sei. Ou seja, agora, se, por exemplo, obviamente, se a pessoa teve um contato suspeito, ou tem um quadro pode suspeito, dizer, né? Pode dizer antes de coisa. Dizer, sim, deve informar para que realmente se tome essa atitude. O ideal seria realmente, porque pode estar com Covid. Aquilo que nós sabemos é que pessoas com diagnóstico de Covid
não devem ser vacinados até 6 meses após a infecção. Porque, em princípio, naqueles 6 meses estão imunizadas durante os 6 meses. Sim, né? sim, exatamente, sim. Aparentemente, porque há casos em que as pessoas também não desenvolvem anticorpos, né? Mas o correto é realmente isso. Se a pessoa está com sintomas ou foi solicitado, por exemplo, um teste, alguma coisa do gênero, ou seja, há uma suspeita de que tem uma infecção ativa, então, até excluir a infecção, realmente não deve ser vacinado. Alguns cidadãos agora vão dizer o que esperam das autoridades neste combate à pandemia da Covid-19. Já que a polícia deve ter mais um bocadinho de mais... A gente está a dizer? Mais mão pesada nisso, porque às vezes botar pessoas circular na rua sem máscara, botar nas instituições que têm distanciamento corretamente, tem aglomeração, tem festa. Bom, não estou aqui, grinha, assim, não tenho que respeitar aqueles que já impôs, porque se o governo vai pôr mais medidas, não tem bem ficar completamente fechado na casa, não vai poder fazer mais nada. E grinha, assim, o pessoal é que tem que ter consciência, porque já não estou com um ano nesse problema. O pessoal é que tem que conscientizar a fazer sua parte. Fiscalização, primeiro de começar não nós fazemos. Agora, em relação a autoridades, de vez em quando, bom, estudar fala, tal, por exemplo, às vezes me lidiando bom lá na Câmara, estudar fala, pessoas distanciar. Agora, é aquela coisa, tem gente, te chega um, que já olha aquele outro lado, vai encostar naquele lado. Aquele que chegar, ele te deve respeitar, a polícia tem que ficar. Às vezes, bom, as festas são, tu ouvi dizer que a mim nunca te fazes porque eu me sabia que ele não é bom. Porque sempre tem que ter qualquer contacto, aglomeração, as coisas assim. Aquele motochá que é pior que tem. Fazer festinha, gachote de autoridades, eles estão te enganar a cabeça e te prejudicar mesmo e a sociedade. Bom, motochá que o que dizer é suficiente. Quem quer te fazer porque ele quer. Ultimamente aumentou muito, principalmente por causa de eleições, e estava-se a fazer campanha, que tinha aglomeração e tinha gente que estava a respeitar regras de distanciamento e de máscara. Sociedade Aberta hoje aqui a lançar um olhar nesta nova vaga da pandemia da Covid-19. Nós estamos aqui a receber o médico especialista em hematologista, portanto é especialista em hematologista, ou seja, doença de sangue, Dr. Paulo Almeida. Nós ouvimos algumas pessoas a pedir mão mais dura da polícia. Também pede isso? Acho, com certeza, com certeza. Acho que... Qual é a visão que tem, por exemplo, em relação a São Vicente? Vive em São Vicente há muitos anos, está aqui nesta pandemia. Qual é a visão que tem da atuação das autoridades em termos de controlar se as pessoas estão a utilizar máscara, se há distanciamento nos serviços, estão a fiscalizar as festas? Como é que o senhor sente isso? Bom, assim, na verdade, não estou em todos os lados, como eu disse aquele senhor, né, que ele não vai para as festas, né? O que se ouve é que as pessoas dizem realmente que tem acontecido várias vezes, né, de pessoas fazerem festas às vezes clandestinos, né, e pronto, eu acho que aqui é a responsabilidade de todos, né, caso realmente se verifique isso, chamar as autoridades, mas eu acho que sim, as autoridades têm que ter mão mais pesada. Por exemplo, há uma lei, nós e socialmente, coima, né? Exato, tem coima, que realmente, e você vê frequentemente pessoas sem máscara, às vezes passam, mesmo autoridades passam e não dizem nada. Não dizem nada. Então, eu acho que é assim, o primeiro ponto, o importante é se as pessoas assumissem comportamentos adequados, evitaria isso, mas não estando as pessoas a cumprirem com aquilo que é o devido, eu acho que sim, a autoridade tem que realmente fazer mão firme, tem que estar mais presente, tem que ter mão mais firme, né? Porque senão realmente as pessoas voltam. O que é que a polícia, IGAI, a Proteção Civil pode fazer neste momento? Bom, aqui muita inspeção, muita investigação para evitar realmente que isso aconteça e temos que fazer uma coisa, nesse momento, como as pessoas relaxaram muito, mais uma vez, tem que ter mão pesada. Há que haver multas em relação a isso. E nós temos uma lei que foi aprovada tem que ser cumprida, e tem que ser cumprida. Há bem
da própria sociedade. Quando a sociedade não cumpre a lei, tem que intervir realmente para manter a ordem, a segurança e a saúde pública da população. Nesse momento, eu acho particularmente importante que realmente as autoridades tenham tenha que haver maior fiscalização, mas principalmente tem que haver punição, para que as pessoas sintam que são responsabilizados caso realmente não cumpram. Nós temos as praias, que têm muita gente também, e depois vamos ter este fim de semana, que muita gente não vai trabalhar sábado e domingo também. Eu espero que a polícia e as autoridades estejam atentas realmente, até porque já há relatos realmente de pessoas preparando para fazer passeio e essas coisas, que realmente tenham um plano realmente nessa situação para ver realmente se conseguem realmente pelo menos controlar um pouco a indisciplina das pessoas, né? E isso é muito importante, porque senão nesses cenários, nesses ambientes, obviamente você acaba tendo às vezes, e aquilo que muitas vezes nós vimos. Quando você vai fazer, por exemplo, a investigação de um caso, você encontra várias pessoas ao redor que tiveram contato numa festa, ou estavam juntas, eram várias pessoas. Então, portanto, se vê que realmente o que tem contribuído também é a aglomeração das pessoas. Nós temos uma telespectadora em linha, o Sr. António Oliveira, da Ilha do Sal. Boa tarde. Sim. Muito boa tarde. Boa tarde. Você pode estar à vontade. Pode fazer comentários e também se tiver alguma pergunta. Certo. Eu queria dizer um esclarecimento primeiro. Boa tarde aqui para o programa e que eu estou satisfeito, que é para nos ouvir alguns conselhos. E pronto. Primeiro da pergunta. Nós não sabemos o que está passando. E às vezes, a culpa é polícia. Ora, a polícia faz esse trabalho. Nós não temos que cumprir. Não temos que cumprir porque não sabemos que esse vírus é um vírus altoiano, mas nós não tatuamos. Assim, não tem que ter respeito que para pessoas de autoridade. Ora, que as pessoas conselham, não tem que te ouvir. Principalmente pessoas que têm pessoas grandes na casa, mais ou menos a minha idade, não tem 50 anos. Não tem problema de hipertensão. Sim. Onde que pessoas estão reclamando, não, a autoridade, esta exagera. Esta exagera. Escrever para o povo e a gente fica a saber também porque a gente de saúde está cansada. A autoridade está cansada. O povo está cansado também, porque a minha hora que usa máscara, não creio que todo dia usa máscara, foi longe de nós mesmos. E agora uma questão que eu queria perguntar, uma pessoa, a hora que ele tem Covid, assim, ele põe aqueles tempos de quarentena na casa, ele mostra que é tão saudável, não. É que ele pergunta, como você pergunta, é que a pessoa depois que você está saudável, mas comparamos que não, porque quando vai uma pessoa que é passar mês, que ele vai estar saudável, mas ainda a pessoa precisa de sintomas de tosse. Então pergunta, doutor, se a pessoa ainda está contaminada ou maneira. Está bem. É só aquele que pergunta? Sim. É só isso porque temos mais gente para o programa. Está bem. Então, se essa é a pergunta, não te agradecer a participação, o doutor também responder logo a seguir, está bem? Certo. E muito obrigada. Muito obrigado também por você participação. Sim, agora não se que pouco, assim, horas que a autoridade não é que aceita conseguir, nós também não está criptir, e sem direito com multa, mediante multa, gente se bate com consciência. Está bem, okay. Não te agradecer muito também obrigada. Essa intervenção. Muito obrigado. Okay. Doutor? Particularmente essa última pergunta, essa última questão. É assim, uma pessoa pode ter Covid, né? E depois, às vezes, é a consequência depois, as complicações que pode também ter no próprio organismo.
hoje há relatos de consequências tanto psicológicas como neurológicas, principalmente se tiver alguma, por exemplo, uma pneumonia por Covid mesmo. Então, pode ser que essa pessoa ainda possa ter comprometimento dos seus órgãos respiratórios, né? E que os sintomas sejam das complicações, não que a pessoa realmente ainda está com Covid, mas porque teve alguma consequência, alguma complicação que advém da Covid e a pessoa pode ainda manter com alguns sintomas, por exemplo, dessa consequência, dessa complicação da Covid. Não que, por exemplo, a pessoa tenha Covid diretamente, porque ele tem um período de incubação, tem um período também de manifestação desses sintomas, né? É óbvio, essa doença é uma doença nova, mas de uma forma geral, o que se tem visto muitas vezes são complicações da Covid, não que a pessoa tem Covid em si. Portanto, essa pessoa pode ter sido, o pulmão ter ficado um pouco mais afetado e então continuar a apresentar alguns sintomas como consequência da doença que teve. Nós temos agora uma participação aqui através do Facebook, uma telespectadora que é Dori, que mandou uma mensagem, pronto, fez aqui um comentário, um extenso comentário, não vou conseguir ler tudo, mas o que ela diz aqui, basicamente, que as pessoas, quando fazem o teste PCR para viajar, têm que ir ao centro do estágio, tomar o resultado às 9 da manhã, sabendo que têm que estar no aeroporto às 6 da manhã. E às vezes há testes que dão inconclusivo, negativo ou positivo. Por que não entregam isso mais cedo? Eu sei pronto que não é a sua área. Sim. Eu acho que talvez, não sei, por causa da demanda, são muito, e particularmente nessa altura em que há uma sobrecarga em relação aos pedidos de teste normais e os pedidos realmente de PCR, muitas vezes, para as viagens, você tem que fazer um período mínimo de 72 horas. Nesse tempo tem que ser analisado também os casos também dos contatos e tudo mais, pode ser uma questão de resposta. Pronto, não, como disse, não é minha área, não estou muito bem por dentro, mas eu sei que quando mais casos tivermos para investigar, os resultados realmente têm tendência também a atrasar-se um pouco mais, né? Porque não é mesmo? Você tem 3 aparelhos para fazer, por exemplo, os testes. Sem amostra, você não consegue dar a mesma resposta com 100 amostras num 3 aparelhos que 200, 300 amostras com o mesmo número de aparelhos. Portanto, é óbvio que pode haver realmente atraso, as pessoas podem receber o teste um pouco mais tarde, mas pronto. E se receber aquela hora um teste, já tem tudo arrumado para a viagem no dia seguinte, às 9 da noite, receber positivo, pronto, mas já sabemos que estamos a viver num mundo de incertezas neste momento, temos de estar preparados para isso, não é? Até porque também a pessoa pode receber um teste negativo de PCR e estar com Covid, portanto, a pessoa que vai para a viagem tem que ter muito cuidado, por exemplo, principalmente os migrantes, as pessoas que vêm de fora, depois têm que voltar. Tem que ter muito cuidado por conta disso, realmente, porque podem realmente, durante a estadia, contrair a doença e isso pode dificultar atrasar a viagem, o seu regresso. Com certeza, exatamente. Doutor, já estamos quase a terminar. Eu gostaria, o que é que diria às pessoas que estão a nos acompanhar neste momento, nesta altura que nós temos um número elevadíssimo de casos da Covid-19, a nível nacional. Desde novembro que a Brava não registrava casos, hoje a Brava volta a registrar casos também, era a única ilha, desde novembro estava sem casos, hoje registra casos, nós temos números elevadíssimos, nós temos esse próximo fim de semana, temos essa tradição entre São Vicente e Santo Antão, que as pessoas vão lá passar o fim de semana, Santo Antão temos muitos casos também em São Vicente, ou seja, em todas as ilhas. O que é que diria às pessoas? Ponderar viagens. Em primeiro lugar, nesse caso, acho que as pessoas estamos num momento em que temos realmente ter cautela, fazer aquilo que realmente é necessário em relação à questão das viagens. Uma outra coisa, é importante realmente lembrarmos, como eu disse, temos uma responsabilidade social muito grande, né? Tanto com os nossos idosos, com as pessoas que têm outras patologias que são mais que sofrem em relação a isso, e lembrar realmente que é importante, essa doença não se controla sem o comportamento, sem a ajuda das pessoas.
de adotar as medidas que são necessárias e não gostaria também de deixar de passar isso, de chamar as pessoas a atenção para contactar a linha 811-12 antes de dirigir, por exemplo, aos hospitais. Porque você não pode não ter Covid, pode ser um gripe simplesmente, mas como o hospital está cheio, você pode ter o risco também de realmente, naquele ambiente, apanhar uma infecção por Covid. Portanto, usem a linha 811-12 antes de dirigir, por exemplo, a estrutura de saúde. Assumem um comportamento social adequado, medidas de higiene, de proteção. É importante. Com isso, podemos diminuir o tempo e ter menos sofrimento também para as famílias. Também, doutor, eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui conosco mais uma vez durante cerca de 60 minutos aqui neste programa. E hoje aqui nós falamos sobre a nova vaga da Covid-19. Já sabe, pode rever este programa nas plataformas digitais da RTC. Também pode sugerir temas para abordarmos aqui. É só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv ou na nossa página do Facebook. Nós voltaremos a estar juntos na próxima segunda-feira, onde vamos observar para as consequências psicológicas desta pandemia, porque com esses números há muita gente a sofrer. Nós vamos trazer uma psicóloga, que é psicoterapeuta também, que vai estar aqui connosco na próxima segunda-feira para nos ajudar e também para dar dicas para as pessoas que estão em casa. Fique bem, tenha muita saúde, não se esqueça, fique em casa, saia de casa mesmo, só em caso de necessidade. Boa tarde.